Então, vou me apresentar novamente, porque sei que temos colegas nos assistindo. Meu nome é Maici Barbosa, eu sou advogada, fiz o meu mestrado na UERJ em Direito Civil, vou fazer agora meu doutorado em Direito Civil também aqui na USP. Sou de São Paulo, mas gosto do Rio de Janeiro, vivo no Rio, enfim, né? Estamos aí, né? Bom, então o objetivo da nossa aula hoje, que na verdade vai ser a semana inteira, a gente vai tratar um pouquinho mais desse tema, é a parte geral do direito civil, parte geral do Código Civil. Eu achei legal a gente começar, então, retorno de vocês já falando da parte geral, que é o começo. Né? Vamos começar do início, né? Vamos começar do começo, que é uma parte importantíssima do Código Civil, uma parte importantíssima do direito civil e do direito privado em geral. Como o próprio nome diz, é a parte geral, é a parte que vai valer para todo o resto. Então, fiquem à vontade para tirar dúvidas, fiquem à vontade para fazer as colocações de vocês. Gosto muito, né, quando a gente tem essa oportunidade desse diálogo. E, enfim, e até sabendo que vocês têm um objetivo maior aí, que é um concurso público e o concurso da Defensoria Pública, eu inicio falando um pouquinho de material, né, para trabalhar o direito civil. Então, o direito civil, a gente tem bastante livro bom, a gente tem bastante manual bom, mas pensando no perfil da Defensoria Pública, e a gente vai explorar bastante isso hoje, eu recomendaria para vocês autores que adotam a metodologia civil constitucional. Então, autores que têm uma visão mais renovada do direito civil, que vão fazer esse cotejo sempre com o direito constitucional e com os direitos humanos. E aí, o que temos hoje bem atualizado é o manual do professor Nelson Rosenwald, do Cristiano Chaves de Farias. Eles têm um manual de volume único, que realmente é também muito bom, e tem o curso deles inteiro, que também é muito bom, é um pouquinho mais analítico, né, mas também é muito bom, bem renovado. Faço registro também de um manual excelente de volume único, mais resumidinho, mas também muito bom e legal para a gente fazer um estudo mais rápido, né? Pré-prova, sabe? Que é o manual de Direito Civil do professor Anderson Schreiber. O professor Anderson Schreiber é professor lá da UERJ, e a UERJ, que assim, foi um dos berços do direito civil constitucional, então ele adota bem esse ponto de vista, está bem atualizadinho. E é um manual também bem bacana. Também tem sido exigido bastante concurso público e é bem completo o do professor Flávio Tartucci. Então, se vocês adotarem qualquer desses, lógico que sempre de outros também tem muito bons, né? Mas a gente tem que fazer agora uma visão mais crítica, mais renovada. E eu acredito que esses estejam mais naquela... nessa vibe mais nova, mais renovada, mais constitucionalizada, aí, que pode ser muito boa para vocês e para os estudos de vocês. Bom, então para a gente começar, a gente tem vários tópicos para trabalhar aí ao longo dessa semana. Eu quero primeiro dar uma atenção especial para esse contexto do direito civil. Quando a gente fala em direito civil, talvez até muitos de vocês tenham uma lembrança de um direito civil muito patrimonial. A gente fala o quê? Contrato, né? Testamento. A gente fala de coisas muito relacionadas a patrimônio. E, de fato, a gente pode dizer que a tradição do direito civil é uma tradição muito patrimonial. Então, a gente sempre tratou muito como do direito privado, em geral, né? Um ramo muito patrimonial. Bom, ele não deixou de ser patrimonial, mas o fato é que o direito civil deixou de ter o patrimônio como a coisa mais importante dele. A gente não pode mais ver o direito civil como um ramo do direito para proteger o patrimônio. Como todos os ramos do direito, a gente precisa ver agora o direito civil como um ramo que protege a pessoa por meio do patrimônio e também com o patrimônio, mas não só com o patrimônio. Então, essa é a primeira mudança paradigmática que a gente precisa ter em mente no estudo do direito civil em geral, de que essa tendência que a gente pode chamar de despatrimonialização do direito civil. A despatrimonialização, apesar desse termo forte, despatrimonializar,
é ver mesmo o direito civil de uma forma mais humanista e de uma forma mais voltada às pessoas que estão por trás daquele patrimônio que a gente tanto se preocupou até então. Então, por isso a gente fala que é uma tendência de repersonalização. Alguns professores de direito civil que trabalham o direito civil constitucional, eles costumam até dizer que antes desse fenômeno renovado do direito civil, a gente tinha figuras protegidas pelo direito civil, de uma forma emblemática para a gente entender bem, sempre relacionadas com patrimônio. Então, a pessoa sempre relacionada com o seu patrimônio. Então, o contratante, a gente protege o quê? A transferência patrimonial por meio dos contratos ali. O direito das coisas, o direito de propriedade, que é o quê? A pessoa como proprietária, né? As sucessões, que são o quê? Transferência patrimonial em razão da morte. E mesmo a família, o direito de família, era um direito muito patrimonial. Ou seja, aquele direito que eu estou preocupada também com umas relações hierarquizadas na família e como funciona a dinâmica econômica mesmo da família. Então, essa mudança de paradigma vai fazer com que a gente coloque agora no centro do ordenamento a pessoa. A gente fala da pessoa humana, é um pouco redundante, mas enfim, nós usamos inclusive no direito constitucional, enfim, vários manuais. É uma forma de dar uma ênfase de que a pessoa humana, é preciso ser humano, eu preciso entender quem está de carne e osso por trás daquelas figuras todas. Então, de qualquer forma, a gente pode usar aí a dignidade da pessoa humana, que a própria Constituição Federal fala, né? Enfim. Então, tudo isso mudou, e mudou bastante. E mudou por quê? Algum palpite? Por que mudou? Qual é o nosso marco normativo para um momento que a gente pode dizer assim, olha, a partir daqui, se havia até uma tendência, um questionamento, alguma visão crítica até então, a partir daqui eu posso dizer que eu tenho um fundamento normativo para fazer essa mudança toda, para chacoalhar ali a base do direito civil. Qual é o documento? Nossa linda Constituição Federal de 1988. Então ela ali, foi o documento, assim, que eu posso dizer, importantíssimo, principal para a gente fazer toda essa revisitação do direito civil. Vocês podem ver, e vocês estão iniciando ou reiniciando hoje, vão ver ainda outros ramos aí ao longo do semestre, vocês vão perceber que esse diálogo vai se repetir em várias áreas. A gente vai falar até de direito processual civil constitucional, né? Porque a nossa Constituição Federal, ela vem inclusive numa tendência, num movimento de preocupação com a força normativa desse documento. Antes a gente tinha constituições federais que até previam alguns direitos, só que curiosamente esses direitos só estavam lá escritos e na prática não acontecia nada. Por quê? Porque a gente diz que muitas vezes essas constituições anteriores eram meras cartas políticas. Estava ali escrito, mas ninguém dava bola, porque falava, não, é só um objetivo longínquo do nosso ordenamento. E a partir de 88, dado tudo o que aconteceu antes de 88, que não foi só no Brasil, né, mas uma tendência inclusive mundial, de se preocupar com o que está escrito na Constituição e de se preocupar também de colocar em prática tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal. Por isso a gente tem um rol lindo de direitos fundamentais, né, lá no artigo 5º, bem minucioso inclusive, né? E olha que sendo minucioso ainda vai faltar coisa, né? Tanto que lá no próprio artigo 5º, parágrafo, acho que primeiro, segundo, vai falar que não são, que aquele rol do artigo 5º não é taxativo, que outros direitos e garantias fundamentais podem ser reconhecidos também como direitos e garantias fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. Então vejam só como mudou, né, essa tendência. E vejam só, a Constituição Federal é de 1988. Em 1988, quando ela foi promulgada, o que tínhamos no direito civil como principal lei? O Código Civil de 1916. 1916.
Só para a gente recordar um pouquinho, a nossa legislação privada, ela foi um pouco complicada, porque a gente se tornou independente de Portugal, vejam só, e a gente ficou sem lei no Brasil, né? Então a gente usava o quê? As ordenações do Reino de Portugal, mesmo depois da independência. Bizarro, né? Mas continuamos usando então essa legislação. Em várias áreas do direito, mas vocês podem perceber no estudo de vocês, inclusive, vocês vão ver que o Código Penal foi o primeiro que saiu lá, né, na largada, já fez o seu primeiro código. O nosso direito privado só conheceu o primeiro Código Civil em 1916, que é o nosso código do Clovis Bevilacqua, né, do projeto do Clovis Bevilacqua. Antes a gente teve alguns outros projetos que acabaram não vingando, né, mas de 1916 perdurou aí por bastante tempo. E é um código que é fruto do seu tempo. Muita gente aqui estudou pelo Código Civil de 16? Não, ufa! Mas é importante a gente fazer uma comparação para a gente poder entender. Né? Primeiro, algumas coisas, né, como eram julgadas, como aconteciam, e para a gente entender as mudanças que aconteceram no Código Civil de 2002. Bom, o Código Civil de 16, ele era um código, então, fruto do seu tempo. Então, um código bem individualista, bem patrimonialista, um código que está preocupado justamente com tudo aquilo que a gente falou da tradição do direito civil, né? Com patrimônio, a família hierarquizada, aquela família, né, que tem um chefe de família, o homem manda tudo, mulher, né? Nossa, coitadinha de nós. Oi? Mulher coitada de nós, no Código Civil de 16. Né? Enfim. E tudo isso foi se alterando. Vocês veem que foi se alterando, inclusive, por leis esparsas durante a vigência do Código Civil de 16, que já foi mudando bastante coisa. E aí, quando vem a Constituição Federal de 88, temos um Código Civil completamente dissociado daqueles valores que estão na Constituição Federal. E aí, o que a gente faz? Por isso que a gente pode dizer até que o direito civil constitucional, ele tem uma importância muito grande, muito evidenciada nessa época por essa dissonância. Pelo seguinte, a gente coloca agora, por toda essa preocupação com a força normativa da Constituição, então a Constituição agora ela deve ser colocada em prática. Não é só uma carta política para todo mundo ver, achar bonitinho e ficar esquecida. Então ela tem que ser colocada em prática. E aí, eu tenho um Código Civil que, se eu colocar em prática o Código Civil, ele muitas vezes está afrontando os valores constitucionais. E aí, o que eu faço? Então, o Código Civil, a metodologia civil constitucional, ela vai pugnar pela centralização da Constituição e dos valores constitucionais como uma referência de legalidade. Então, vejam só, a gente não está falando que a gente vai ficar usando princípio, que a gente vai, né, ignorar o que está escrito na lei, né, que às vezes acaba se espalhando umas informações, assim, né, meio equivocadas. Não é isso. A gente vai se preocupar com a legalidade, sim, mas a legalidade agora é a legalidade constitucional. O meu referencial não é só o Código Civil. O Código Civil é uma lei, é importante, mas ela está abaixo da Constituição. Então, eu preciso reler o Código Civil em conformidade com essa lei maior que é a Constituição Federal. Então, olha a importância, né, da interpretação do direito civil, da doutrina do direito civil. Então, a gente vai precisar ter essa atenção. E vejam só, né, alguém poderia dizer assim, professor, mas isso era na época lá do Código Civil de 16. Saiu, promulgou em 1988, Código Civil de 16, mas agora a gente já tem um Código Civil de 2002 que já foi, né, já entrou em vigor depois da Constituição Federal, então está resolvido, não precisa mais. Lê do engano, a inocência, né? Não, na verdade, começando que o nosso Código Civil de 2002, ele nasce de um projeto da década de 70. Então, a gente, né, a gente só vê o finalzinho dele, a gente só vê quando ele foi promulgado, mas a gente precisa ter atenção que a elaboração dele começou muito antes. E aí,
também imagino que tenha sido uma discussão muito fervorosa à época, porque a gente tem um projeto da década de 70 tramitando para elaborar nosso novo Código Civil. De repente sai a Constituição Federal, ou seja, você tem não só que acertar o que está vigente, como também adaptar o projeto de lei que já estava vigorando. Então, a gente percebe muito isso, que algumas coisas no Código Civil, mesmo no nosso Código Civil de 2002, elas ficaram talvez um pouquinho inconsistentes, justamente porque você está com um bonde andando ali e precisou mudar coisas que já estavam em tramitação. Então, por isso, a gente ainda tem muita coisa para ser discutida. Essa interpretação não para. A lei, ela não é... A gente não pode ver a lei de uma forma estática, né? A norma, ela acontece no caso concreto. Então, a gente precisa a todo momento fazer esse exercício de ver se tem conformidade, se não tem conformidade com a Constituição Federal e analisar, inclusive, as situações mais novas, porque a gente tem uma sociedade em constante mutação. Não é? Muita coisa que acontecia antes não acontece mais, muita coisa que acontece hoje não acontecia antes. Então, a gente precisa ter essa atenção também. E é interessante que o berço mesmo assim, do direito civil constitucional é a Itália. A gente tem um professor que a gente pode dizer que é o pai do direito civil constitucional, que é o Pietro Perlingeri. Vocês já ouviram falar nele? Figurinha conhecida, carimbada. É um professor que está em atividade até hoje, por sinal, na Itália. E a doutrina dele foi trazida, sobretudo, por alguns professores que tiveram ali alguma formação na Itália e trouxeram essa ideia para o Brasil. Eu menciono só assim de referência para vocês, que eu acho que é legal vocês saberem desses nomes, até para outros temas que vocês podem estudar direito civil. Então, o professor Gustavo Tepedino é um deles, a professora Maria Celina Bodan de Moraes, professor Paulo Lobo, que é lá da Federal de Pernambuco, também adota o direito civil constitucional. Então, essas pessoas têm produções em várias áreas, em vários temas do direito civil, e eles adotaram o direito civil constitucional, que hoje também é amplamente adotado e que se coaduna muito bem com o objetivo institucional ali da Defensoria Pública, né? E que nos permite, que muitas vezes vai ser o nosso fundamento para que a gente rediscuta questões que podem, às vezes, estar sendo julgadas de uma determinada forma ou defendidas por outros órgãos de uma determinada forma. E só de curiosidade, né, na Itália aconteceu algo parecido com o Brasil, né? Eles tiveram uma Constituição Federal que veio depois do Código Civil deles, então eles também, foi aí que nasce essa ideia, e sem contar que aí depois ainda tiveram legislação comunitária, né, por causa da União Europeia, então a coisa ficou realmente mais ainda complicada de se entender qual é o maior referencial de legalidade por lá. E pra gente, como vocês viram, é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem essa questão, mas lembrando, não é pensar ou tirar da cabeça. Não, eu preciso interpretar a Constituição Federal. E é um exercício muitas vezes difícil, muitas vezes árduo, porque eu não posso me contentar muitas vezes com... Usa o princípio da dignidade humana. Dignidade humana serve para tudo. Já pensou truco, né? Dignidade humana. Não dá. Eu preciso fazer um exercício mais aprofundado e por isso o direito civil hoje também é tão rico, né, em interpretações, e a gente precisa ter tanta atenção com isso. Enfim, e aí eu trouxe até algumas... coisas mais aí pra gente utilizar, alguns terminhos que também são bem recorrentes. Questão dos interesses existenciais e dos interesses patrimoniais. Bom, então vocês viram que a Constituição Federal, ela coloca como a base do ordenamento a dignidade humana. É o objetivo da República a dignidade humana, está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Não é só assim um princípio. A gente tem doutrina que vai falar até assim, é um super princípio. Ele é mais que um princípio, porque ele é uma base. E essa base que nos faz pensar que os institutos jurídicos, eles não são feitos do nada e para o nada. Eles são feitos para cumprirem, para protegerem a dignidade humana. Então, por isso a gente tem também a repersonalização do direito civil. E aí, a gente
passou a entender e fazer uma leitura crítica do direito civil para tentar identificar quando eu tenho em jogo interesses existenciais, que são aqueles interesses que dizem respeito tão somente à pessoa, que não têm um valor econômico imediato, embora possam ter um reflexo patrimonial, mas imediatamente eles se referem à pessoa, e aqueles interesses que são meramente patrimoniais, para que eu possa dar um regime jurídico diferente para cada um deles. Por quê? Com uma Constituição Federal que coloca como objetivo da República a dignidade humana, qual deles vai ser mais importante? O interesse existencial. Então, essa dualidade, que às vezes não é uma dualidade, às vezes eu vou ter situações muito misturadas, em que eu vou ter patrimônio, eu vou ter interesses existenciais, vou ter patrimônio cumprindo interesses existenciais. Então, a gente tem até para quem quiser ler um pouco mais a respeito disso, tem um texto do professor Carlos Nelson Conder, se não me engano é esse que está em coautoria com a professora Ana Carolina Bruchado Teixeira, que fala dos interesses dúplices, das relações jurídicas dúplices. Então, que não necessariamente eu vou ter algo muito fácil de identificar, isso é patrimonial, isso é existencial. Mas fato é que também no nosso exercício interpretativo, eu vou tentar identificar o que é existencial e quando eu identificar o que é existencial, eu vou colocar aquilo como prevalente. Eu vou tentar proteger imediatamente aquele interesse que seja existencial. E por isso a gente fala também da funcionalização dos institutos jurídicos. Os institutos jurídicos, eles não podem mais ser vistos só sob o aspecto que a gente diz estrutural. Estrutural, sempre que a gente falar do perfil estrutural, a gente vai falar sobre o que é o instituto jurídico. É importante? Sim, claro que é importante. Preciso saber o que é um instituto jurídico, o que é determinado instituto jurídico. Mas eu também não posso esquecer de observar para que ele serve, qual a função que ele exerce. Então, por isso a gente fala na funcionalização dos institutos jurídicos. Eu vou ver o que é e vou analisar para o que serve. Por quê? Esse para o que serve, muitas vezes vai ser essa função que vai me ajudar a conceituar o instituto. Porque eu não posso ter um instituto que não serve para aquilo que ele foi feito. Ou ter algo que serve para uma coisa, mas o conceito é outro. Na verdade, a função que vai nortear melhor, inclusive, esse conceito do instituto jurídico. Essa questão da funcionalização, que, aliás, também numa forma mais ampla, a gente vai dizer que todos os institutos jurídicos, eles devem também promover a dignidade humana. Esse viés. Quem começa com isso, ou melhor, não vou dizer quem começa, mas também quem tem obras a respeito disso, é o professor Norberto Bobbio, que tem um livro que fala da estrutura à função, e ele fala como o ordenamento jurídico ele pode ser promocional, porque a gente está acostumado a ver o ordenamento jurídico sob um viés repressivo. O ordenamento jurídico proíbe, o ordenamento jurídico pune. Quando, na verdade, eu posso, por meio das normas jurídicas, estimular determinados comportamentos. E, por isso, ter uma função positiva, uma sanção que a gente fala positiva, né, e estimular as pessoas a se comportarem de uma forma mais adequada ao ordenamento jurídico. Então, a gente vai ver isso ao longo do semestre, vai ver isso ao longo do curso de Direito Civil, mas em vários momentos a gente vai fazer essa crítica a respeito dos institutos. E aí, outra coisa que vocês vão perceber muito nas nossas aulas é que o estudo não pode se limitar ao Código Civil. A gente já falou de Código Civil e Constituição Federal, e inclusive sendo Constituição Federal, o vértice do ordenamento, a parte, o documento nosso, não vou dizer documento porque ela não é só um documento, né? Mas a norma nossa, que vai ser o critério de legalidade para tudo que a gente discutir depois. Então, já de base, a gente já lança aí com duas normas, né? O Código Civil e a Constituição Federal. Mas a gente precisa ter em mente que o ordenamento jurídico ele é uno. Por mais que a gente faça divisões para ser mais didático, essas divisões elas são só para estudar mesmo, só para facilitar, para operacionalizar as coisas. Mas o ordenamento jurídico é uno. Então eu preciso a todo momento dialogar com outras normas, dialogar com outros ramos. A gente não pode se encastelar em uma área só ou em um ramo só e achar que está tudo resolvido.
Essa unidade axiológica, então, é o que vai nos motivar a sempre buscar a harmonia do sistema. Vou sempre tentar buscar a harmonia do sistema. Então, se eu tenho uma norma de direito civil que fala tal coisa, mas eu tenho uma outra norma, pode ser de qualquer área, direito público, de direito penal que seja, que fala outra, eu preciso fazer um diálogo, eu preciso tentar entender para poder extrair um sentido e, sobretudo, harmonizar essas normas. Então a gente precisa ter essa... E sempre o nosso critério vai ser a partir da leitura da Constituição. E uma outra questão, um outro fenômeno que a gente pode assistir em decorrência disso tudo é uma crítica à subsunção. Vocês sabem o que é a subsunção? Exatamente essa forma de aplicação da lei que se baseia numa operação lógica, né, de premissa maior, premissa menor, chega lá a uma conclusão, que é justamente encaixar a norma no fato, né? Ou às vezes, pior, encaixar o fato na norma, né? Que isso que é difícil, encaixar a realidade na norma. Bom, e às vezes a gente percebe que essa operação, que era para ser tão lógica, né, de premissas e enfim, não é tão fácil. Às vezes a gente não encontra, a realidade ela é muito complexa e seria muito pretensioso do legislador ou de quem quer que seja imaginar que a lei pode prever todas as situações possíveis. Então, muitas vezes a gente não consegue encaixar uma norma, uma lei, um artigo, um parágrafo, o que seja, numa determinada situação fática. E, principalmente, a realidade não acontece dissociada da norma. Não existe o mundo das normas. Que mundo das normas deve ser um mundo chato pra caramba, porque só tem norma, não tem gente. Como é que acontece isso, né? Quem criou a norma foi a gente. Então, não existe isso, essa dissociação que a gente faz e que às vezes em algum momento pode ser importante para a gente entender um pouco como é que funciona a aplicação da lei e tudo mais. Mas agora, para quem se pretende aplicar de uma forma mais humanista e tudo mais a lei, a gente precisa ter uma visão mais crítica sobre isso, porque senão a gente trava. Senão a gente fala assim, não, mas a lei diz isso. Tá, a lei diz isso, mas a lei não é o meu único critério. Eu tenho que olhar a Constituição. Se a Constituição diz outra coisa, eu preciso fazer uma análise. O que eu posso aproveitar, o que eu não posso aproveitar, enfim. Isso significa que a subsunção ela está um pouquinho démodé, né? O que não significa, assim, friso sempre, 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 porque às vezes os críticos do direito civil constitucional vão falar assim, mas é porque é oba-oba agora, né? Não tem norma, não vou olhar para o código, não vou olhar para nada, vai ser tudo princípio. E na verdade não é isso. A gente só tem uma flexibilidade maior de interpretar e não só simplesmente ficar olhando de uma forma assim, o direito positivo que a lei diz, e sim confrontar a lei com o que diz a Constituição Federal. Enfim, então é um exercício que a gente vai usar bastante argumentação, não é uma coisa simples e não é algo raso. Sempre falo, e assim, críticas a gente precisa sempre ouvir também, saber estudar, saber combater, né, saber entender. Enfim, e de fato, se a gente ficasse pensando assim, não tem que, né, ligar para a lei não vale nada, a gente fica numa insegurança jurídica absurda, né? Enfim, mas aí eu falei agora de segurança jurídica, até lembrei de uma coisa. O fato é que a segurança jurídica hoje, se já pensaram que... O que é a segurança jurídica? O que nos dá segurança jurídica? Algumas pessoas poderiam dizer assim, segurança jurídica também está bem ligada à previsibilidade das decisões. Tem um componente assim, né? Assim, eu já sei como aquilo é decidido e tudo mais, isso me dá uma segurança jurídica, né? A gente advogando, quem advoga, aqui se advoga, deve saber o quanto é importante e o quanto a gente às vezes se desespera pela falta de previsibilidade das decisões. Mas eu posso dizer que diante de todas essas mudanças que a gente está conversando aqui hoje também, a segurança jurídica hoje não está apenas ligada à previsibilidade. Ela está ligada a um conceito material mais difícil, que é a justiça da decisão. Eu sinto segurança jurídica quando eu sei que a decisão prolatada, ela atendeu os critérios de justiça.
Então a gente percebe que até isso a gente mudou no nosso conceito. Porque se eu tenho uma decisão injusta, mas ela é previsível, para mim não adianta nada. Né? Não está me dando segurança nenhuma, pelo contrário, está violando a lei, eu fico inseguro do mesmo jeito. Então a gente tem até isso de mudança no nosso ordenamento hoje e na nossa forma de operacionalizar o direito. A gente vai se preocupar com segurança jurídica, mas segurança jurídica não é só previsibilidade, é também justiça. E aí eu trouxe uma decisão para vocês a respeito da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porque a gente fala muito da Constituição Federal e das normas da Constituição, e lógico que ela é uma fonte primeira de análise, mas mesmo na Constituição tem algo que é mais importante entre as normas da Constituição, que são as normas que prevêem direitos fundamentais. E vejam só, esse recurso extraordinário ele é muito importante para a gente. Ele é de 2006, ele é bem paradigmático pelo seguinte: discutia-se se aquelas normas que estão previstas na Constituição Federal, e a Constituição Federal que ela tradicionalmente é vista como um documento importante para balizar a atuação do Estado, para balizar ali as relações de direito público, se aquelas normas são aplicáveis também às relações de direito privado. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafos, né, acho que parágrafo 3º, se não me engano, 2º, aí alguém me ajude aí com o artigo, mas só tem 3, então tá fácil de procurar, é a aplicação imediata dos direitos fundamentais. Então, segundo a Constituição Federal, a aplicação é imediata, não estou condicionada a nada. Não... Oi? É o primeiro, não é? Eu acho que é o primeiro também. A gente não está condicionada a nada, nenhuma atuação legislativa, enfim. A verdade é que os direitos fundamentais eles têm uma aplicação imediata. Aí, nesse recurso extraordinário, vejam só que interessante o que aconteceu. A União Brasileira de Compositores, que é uma associação de direito privado, é uma pessoa jurídica de direito privado, expulsou um de seus membros, né, que era um músico, um violinista, se não me engano, do seu quadro, sem ter dado a ele... É parágrafo 1º, né? Exatamente, a aplicação imediata está lá no parágrafo 1º do artigo 5º. Pois então, o caso, né, versava sobre essa exclusão de um dos associados dessa associação de direito privado, sem ter havido a oportunidade, sem ter dado a oportunidade a essa pessoa excluída de se defender. Nem se discute na ação o porquê que ele foi excluído. A questão é, ele tinha direito à ampla defesa e ao contraditório? E a União Brasileira dos Compositores, né, alegava o seguinte: esse artigo, esse inciso do artigo 5º que prevê esse direito fundamental, ampla defesa e contraditório, não é oponível em pessoas jurídicas para pessoas jurídicas de direito privado. Ele é um inciso destinado ali ao processo judicial, ao processo administrativo, mas não às relações privadas, porque a relação privada a gente tem a total autonomia para fazer isso. Você está dizendo no regimento interno, no ato constitutivo, que pode fazer isso, a pessoa concordou, paciência. E aí foi esse o mote para a discussão. Será que esse direito fundamental é ou não aplicável às relações privadas? E a decisão do STF foi que é sim aplicável às entidades privadas, às relações privadas, e aí, por consequência, a gente pode entender que qualquer direito fundamental é sim aplicável às relações privadas. Então vejam, aqui a gente nem discutiu o mérito, por que a pessoa foi excluída ou não. Foi tão somente o fato dela ter sido excluída sem observância de um procedimento previsto na Constituição para garantia da sua defesa, que é uma garantia fundamental. Bom, então isso também vai ser importante para a nossa análise agora de todo o direito privado. Não só por causa, né, do direito de defesa e tudo mais,
que também pode se espraiar ali pelo direito processual civil, e aí a gente já vai falar em direito processual civil também constitucional, mas também no direito civil. O direito civil, muito do que falaremos, a gente vai ter que ver também os direitos fundamentais, vai ter que ver que muitos direitos privados, direitos previstos ali no direito civil, são direitos que têm alguma relação ou que ajudam a concretizar um direito fundamental. O fato da relação ser privada não muda em nada a aplicação do direito. Não significa... Aliás, até porque o importante é o bem jurídico que é tutelado com aquele direito fundamental. Quem pode violar aquele direito fundamental, que menos importa. Eu preciso combater a violação, porque eu preciso proteger o bem jurídico. É lógico. Então a gente vai fazer essa análise mais aprofundada aí também, e sempre atentando também aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, que também vão ter relação para o nosso estudo do direito civil. Certo? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Então vamos lá. O Código Civil de 2002, ele observou também algumas diretrizes principiológicas importantes, que foram ali assumidas, inclusive, pelo Miguel Reale, autor do anteprojeto, que são a eticidade, a socialidade e a operabilidade. É importante perceber que na própria elaboração do Código Civil a gente já tem uma abertura maior para elementos que são talvez um pouquinho extrajurídicos. Eu não estou mais naquela coisa assim, tão com a pretensão de que a lei se esgote inteira em sua aplicação. Então eu já sei, por exemplo, que eu preciso, na aplicação e na interpretação do Código Civil, observar a eticidade, critérios ético-jurídicos. Então, olha só, a infiltração de um elemento que, em tese, ele é metajurídico, ele não é imediatamente jurídico, né? Um positivista puro, assim, né? Que ia achar meio estranho isso, né? A socialidade, que a gente começa a pensar mais na função social dos institutos, então é aquela superação do individualismo puro, que também o nosso Código Civil anterior era muito individualista, era preocupado com o indivíduo. E agora a gente está mais preocupado com as relações, interações do indivíduo com as outras pessoas da comunidade. Então, por isso que vão surgir aí dar-se mais importância à função social quando ela já era prevista e até criar a função social que a gente não estava muito acostumado. Vocês sabem qual é? A função social da propriedade a gente já conhecia, mas o Código Civil de 2002 trouxe, por exemplo, a função social do contrato, que, aliás, até hoje a gente ainda patina um pouquinho para descobrir o que é a função social do contrato. Porque ela veio, tá prevista no Código Civil, é uma cláusula geral, uma cláusula mais aberta, e aí a gente fica meio assim, o que é? Porque a função social da propriedade eu sei. Eu já tive tempo de estudar e tudo mais, já vem de constituições anteriores, inclusive, mas a função social do contrato e pensar, vejam só, o contrato que é um instrumento bem individualista, né? Bem o contrato, a autonomia privada, né? Que até então era vista como autonomia da vontade. Autonomia da vontade. A gente falava em autonomia da vontade. Até hoje, alguns manuais podem utilizar essa nomenclatura. Mas a gente já está convergindo, e eu posso dizer que a maioria é no sentido de não falar mais autonomia da vontade, falar em autonomia privada. Por quê? Porque essa vontade não é soberana, não. Essa vontade ela vai encontrar limites, inclusive limites nessas interações. Eu não posso prejudicar alguns interesses da sociedade, enfim. E aí, como é que eu faço isso no contrato? O contrato, que é um instrumento tipicamente individualista e de maior consagração da vontade como um elemento, como uma fonte jurígena, né? Como criador de direitos. Enfim, isso fica para um próximo módulo, mas é uma forma de provar, de a gente perceber, de ficar mais evidente essa socialidade, essa superação do individualismo. E também a operabilidade, que eu acho legal essa frase, né, que o direito é feito para ser executado.
Direito que não se executa é como chama que não aquece, luz que não ilumina. Isso daí não é frase minha, não. Isso daí é frase dos autores do anteprojeto, né? Mas eu acho que é interessantíssimo, porque vocês veem como converge com tudo que a gente tem falado, inclusive sobre o direito civil constitucional. A operabilidade, por exemplo, nos dá como uma alternativa na lei e na técnica legislativa, em vez de tentar fazer aqueles enunciados legislativos densos que tentam prever todas as possibilidades todas as possibilidades possíveis, todas as possibilidades fáticas, né, vão ser enunciados mais abertos. Às vezes a gente usa cláusula geral, né? A gente não fala boa-fé. O que é boa-fé? Se eu falar para vocês, conceitue boa-fé, aí fica todo mundo assim, mas a gente sabe mais ou menos na prática o que é, porque aí a gente vê, quando tem, quando não tem, a gente consegue identificar. E aí a gente tem um enunciado normativo, que é bom, que a gente consegue aplicar, ao mesmo tempo que ele não está tão fechado. Se eu colocasse assim, boa-fé objetiva é isso, isso e isso. De repente a sociedade vai mudando, as relações, as interações vão se tornando mais complexas, vão se alterando, aí eu vou lá e tenho que mudar a lei, né? Então não faz sentido, eu utilizo técnicas legislativas diferenciadas para poder inclusive deixar mais flexível aí essa aplicação, sem perder também na normatividade. Não estou falando de enunciados que não vão ter aplicação nenhuma, muito pelo contrário. Aí vai ser um esforço nosso interpretar tudo direitinho para conseguir extrair qual é o comando normativo. Perfeito? Bom, e aí vamos a uma lembrança, né, do que é, como está organizado o Código Civil de 2002. Bom, o Código Civil acabou prevalecendo aí, né, essa estrutura em que se divide a parte geral e a parte especial. A parte geral, então, em 3 livros que a gente vai estudar ao longo do curso: o primeiro das pessoas, o segundo dos bens, o terceiro dos fatos jurídicos. Podem perceber que são mesmo a base do direito privado. Então, das pessoas vai ser o que a gente vai estudar a partir de hoje. Dos bens, eu posso até dizer para vocês assim, que o elemento basilar do direito privado é a relação jurídica. E a relação jurídica, de uma forma bem tradicional, ela é vista como a ligação entre sujeitos com respeito, com relação a algum objeto, e com uma prestação de um com relação ao outro. Então eu tenho aí uma ligação entre pessoas, o elemento subjetivo, em que existe um objeto, que vão ser os bens, e em que uma tem algum dever de prestar, ou que tem algum dever de prestar com relação a outra, para falar de uma forma bem ampla, que são ali os fatos jurídicos, os fatos que importam para a gente também. Então é mais ou menos isso, assim, falando de uma forma bem simples, bem aberta, bem ampla, só para a gente poder entender essa estrutura do código. E aí, depois, o código vai tratar assim, especificamente de algumas relações, uma gama de relações, né? Então vai falar do direito das obrigações, ali a gente vai ter as normas a respeito de obrigações, contratos, vai falar depois do direito de empresa, que é inclusive uma das grandes polêmicas de hoje em dia, né? Porque temos as normas do direito empresarial incorporadas no Código Civil, sendo que temos inclusive hoje tramitando no Congresso projeto de lei para fazer um código comercial separado, né? Mas por enquanto está lá no livro do Código Civil mesmo, do direito de empresa. Em seguida, falamos dos direitos das coisas, que envolve falar de posse, de propriedade, dos demais direitos reais, né? Depois, falamos do direito de família e, em seguida, falamos do direito das sucessões. Então, essa é a estrutura do Código Civil e, por isso, como falei, vamos começar do início, vamos falar das pessoas. Bom, e aí, falando das pessoas, é imprescindível a gente começar também, relembrar o artigo que eu já tenho mencionado aqui algumas vezes,
o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, que vai colocar a dignidade da pessoa humana como objetivo central, ele como fundamento, fundamento da Constituição Federal, o fundamento do Estado Democrático de Direito. É a dignidade da pessoa humana. Bom, visto isso, a gente pode dizer então que conceituar pessoa, eu vou pensar, eu vou deixar isso de lado um pouquinho, mas eu vou ter que ter em mente que isso vai ser importante em algum momento. Bom, o que é ser pessoa para o direito e para o direito privado? O que é ser pessoa? A gente pode dividir também em duas etapas. De uma forma mais tradicional, a gente vai encontrar nos manuais a seguinte informação. Ser pessoa é ter personalidade jurídica, ou ter personalidade jurídica é ser pessoa. Personalidade, pessoa. Simples, né? E quem são as pessoas para o direito? Para o direito civil? Quem são? Oi? Isso, exatamente. Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Só que de carne e osso só tem uma, que é a pessoa natural. A pessoa jurídica, ela não é de carne e osso. Ela tem uma autonomia, ela foi criada justamente para facilitar as relações. A gente conseguiu gerar uma complexidade de relações muito maior a partir do momento que a gente deu autonomia para a pessoa jurídica, uma autonomia destacada da personalidade dos seus membros, mas ela não é de carne e osso. Ela não sofre, ela não chora, né? Ela não tem filho, ela não casa, né? Enfim, isso tudo é próprio das pessoas naturais. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter isso em mente para pensar que, embora, sem dúvida, a doutrina tradicional coloque como ser pessoa é ter personalidade jurídica, e tem personalidade jurídica, né? São pessoas, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas, a pessoa natural vai ter um tratamento especial, porque só ela tem dignidade. Então, apesar de eu pensar, não, mas a outra também tem personalidade jurídica, tem, mas deixa separadinha, deixa de canto um pouquinho. Para algumas coisas a gente vai, talvez, falar, olha, isso pode ser aplicado também para a pessoa jurídica, mas ela nunca vai se equiparar totalmente a uma pessoa natural. E por isso também, a gente costuma dizer, e já tem uma doutrina ali um pouquinho mais recente, que faz essa diferença entre sentido objetivo e sentido subjetivo da personalidade. O sentido objetivo da personalidade, até coloquei entre parênteses, né, objeto de tutela, é o sentido em que a personalidade vai ser objeto de tutela. A personalidade é um bem jurídico. A personalidade, ela é protegida. E aí, quando a gente vê a dignidade humana, a gente entende, fala, realmente ela é protegida. Ela deve ser protegida, a Constituição Federal manda proteger. E a gente tem essa proteção da personalidade em vários âmbitos, né? A gente tem a proteção, esse bem jurídico, personalidade, essa condição de pessoa e os seus reflexos, aquelas coisas que só a gente como pessoa natural tem, ela é protegida em várias áreas. Você tem tutela no direito penal, não é? Você tem tutela no direito civil, você tem tutela no direito constitucional, você tem tutela pelos direitos fundamentais, enfim, porque essa personalidade é muito importante e ela é, então, objeto de tutela. Não vou dizer que o sentido subjetivo é menos importante, mas ele é diferente. Às vezes eu vou falar em personalidade simplesmente para me referir ao sujeito de direitos. Sujeito de direitos, as pessoas são sujeitos de direitos. E aí, nesse sentido, eu posso englobar também a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também é sujeito de direitos. Entenderam? Então, num sentido mais em que eu falo da tutela dessa pessoa, que aí vai ser uma tutela bem diferenciada, por meio dos direitos fundamentais, por meio, no direito privado, a gente vai ver dos direitos da personalidade. Quando eu falo em direitos da personalidade, eu estou pensando na pessoa natural. Alguém poderia dizer assim, professora, mas tem lá o artigo 52 do Código Civil que vai falar que se aplica também à pessoa jurídica. Olha só,
Primeiro a gente vai no Código Civil falar dos direitos da personalidade pensando em pessoas naturais. Chega lá, mas para o finalzinho a gente fala assim, no que couber, aplica-se no que couber a pessoa jurídica. Então eu não estou equiparando, eu só estou... Inclusive é importante a gente ter essa visão crítica, é no que couber. A pessoa jurídica, ela não vai ter, por exemplo, direito à integridade física, direito ao tratamento médico, que nem a gente vai falar aqui, né? Direito ao próprio corpo, né? Enfim. Então é apenas naquilo que couber. A nossa referência para a tutela do direito da personalidade e de onde veio essa tutela sai da pessoa natural. Perfeito? Dúvidas até aqui? Bom, e aí tem alguns conceitos que a gente precisa já ter bem reforçados, que são os conceitos de personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Bom, quando o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ele está falando de que capacidade? Nós já vimos o que é personalidade. Né? Agora, o que é a capacidade? Quando o Código Civil fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, essa capacidade do artigo 1º, imaginem, né? O artigo inaugural ali do Código Civil, o primeiro artigo, é a capacidade de direito. É uma capacidade abstrata. Pode ver que ele está sendo bem democrático. Né? Toda pessoa. Basta ser pessoa. E vejam, basta ser pessoa física, jurídica. É capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então essa capacidade é uma capacidade abstrata. Eu não estou olhando para cada sujeito de direito para ver se ele pode ou não mesmo exercer aqueles direitos. Eu estou simplesmente falando, ele tem direitos e ele pode ter também deveres. Então essa é a capacidade de direito. Essa capacidade de direito, vocês podem ver que ela acaba coincidindo um pouco com aquele sentido subjetivo da personalidade. E é isso mesmo. Ela acaba coincidindo porque é uma coisa consequência da outra. Se é pessoa, tem capacidade de direito. Bom, só que os artigos 3º e 4º do Código Civil, eles vão trazer uma certa limitação. Agora, se o artigo 1º fala toda pessoa é capaz, não fica meio estranho até a gente pensar, mas todo mundo é capaz, mas aí depois ele chega lá no 3º e 4º e fala que não é bem assim. Por quê? Porque, na verdade, estamos falando de capacidades diferentes. A capacidade dos artigos 3º e 4º são a capacidade de fato ou capacidade de exercício. A capacidade do artigo 1º é a capacidade de direito, que a gente também chama de capacidade de gozo. A capacidade de direito, ela é um critério qualitativo. Ela não é maior ou menor. Eu vejo que um ente é uma pessoa e por ser pessoa ela tem essa capacidade. Ponto. Já as capacidades ali do artigo 3º e 4º, elas já levam em conta aspectos subjetivos, alguns aspectos pessoais ali, para poder dizer se a pessoa, e aqui é a pessoa natural, se ela tem ou não capacidade. Qual é a diferença? A capacidade de exercício ou de fato, ela diz respeito à possibilidade de exercício pessoal dos direitos. O exercício é pessoal, direto. Por isso eu vou ver se a pessoa de fato tem condições de exercer esses direitos. Então vejam como é lógico. O artigo 1º vai dizer a pessoa tem direitos e tem deveres. Agora, se ela pode exercê-los pessoalmente na ordem civil ou não, aí o que vai nos dizer é o artigo 3º e 4º. Todas as pessoas são presumidamente, em tese, capazes de direito e de fato. Eu só vou considerá-la incapaz se eu estiver diante de alguma dessas hipóteses e também faremos uma leitura bem crítica dessa capacidade, desse regime de incapacidades. Até porque vejam a gravidade da consequência. Se eu falar que a pessoa é incapaz, ela não vai poder exercer pessoalmente os atos da vida civil.
Vejam, ela tem os direitos e deveres. Vou ficar repetindo isso 1000 vezes. Ela tem, só que eu vou precisar suprir essa incapacidade por meio de uma terceira pessoa, que ou vai representá-la, e quando houver essa hipótese de representação, esse representante vai substituir a vontade do representado, ou esse terceiro vai assistir, ou seja, vai ajudar, vai praticar o ato junto com o assistido, que vai ser o incapaz. Já vou fazer essa diferença certinho, mas só para vocês verem qual é a gravidade da consequência de se considerar uma pessoa incapaz. E por isso a gente vai precisar reler muito bem esse artigo. Vamos primeiro fazer uma leitura um pouquinho, né, nos familiarizar um pouquinho mais com o que é dito, e já informo para vocês que o regime de incapacidades foi alterado recentemente, 2015, para mim foi ontem, né? 2015, teve ainda uma vacatio legis aí nessa lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente teve uma mudança muito grande no regime de incapacidades, e aí a gente vai precisar ficar bem atento a isso. Bom, então a gente já viu, né? Só recapitulando, toda pessoa é capaz de direitos e deveres, abstratamente falando, mas se concretamente ela tiver algum probleminha, alguma redução de discernimento, que a lei considera que essa redução de discernimento pode gerar alguma restrição, essa pessoa vai ser considerada incapaz. Mas presumidamente todo mundo é capaz de direito de fato. Mas só a capacidade de fato pode ser quantificada. Por isso que eu falo, a capacidade de direito ela é qualitativa, a capacidade de fato ela pode ser quantitativa, porque eu posso ter maior ou eu posso ter menor, né? E a gente não tem, então, nenhum artigo que vai falar quem são os capazes, porque os capazes a gente já fala, é a presunção do artigo 1º, quem é capaz de direito é também capaz de fato. Eu vou precisar dizer quem são os incapazes, por isso que a gente vai fazer esse conceito aí praticamente por uma antonomásia, né? Eu vou ver o que é o contrário da palavra para poder entender qual é o conceito. Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, eu vou considerar que não tem capacidade de fato, absolutamente, então não tem nada, né? Segundo a lei. Vamos fazer primeiro essa leitura mais secona ali do Código Civil. Segundo o Código Civil, então, menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Vocês estranham esse artigo? É que não era assim, né? Antes do EPD, a gente tinha outros incisos no artigo 3º. Agora o artigo 3º ficou mais fácil. Pelo menos ficou mais fácil da gente lembrar também. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E vejam só, depois que a gente entende um pouquinho melhor o regime de incapacidades, vocês vão conseguir ler o vademecum de vocês e já deduzir isso, porque olha, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ok. Estou falando de uma capacidade abstrata, não estou falando quem é quem, não estou levando em conta particularidades da pessoa. Artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente. Então, o próprio artigo 3º nos ajuda a conceituar a capacidade de fato. O que é a capacidade de fato? A possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, por isso que eu falei que eu acabo vendo o contrário para poder conceituar. Estou vendo o artigo de incapacidade para poder conceituar a capacidade, né? Mas, enfim, então, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Isso já era uma hipótese prevista no Código Civil, desde até da sua redação original, mas a gente teve uma redução das hipóteses. A gente já vai trabalhar isso e eu vou explicar para vocês por quê. E depois o artigo 4º vai falar que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então eu já estou falando aqui de pessoas que podem ter alguma reduçãozinha de discernimento, mas que não as incapacita totalmente, mas que só vai as incapacitar para algumas coisas. Então por isso aqui a gente vai falar da incapacidade relativa. Bom, e a incapacidade relativa, a gente tem mais algumas hipóteses aqui,
vão ser os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. E aí depois eu falar que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, que aliás essa legislação especial é aquele Código Estatuto do Índio de 1973, aquela coisa... Aí tá gravando, não posso falar. Oi? De repente a gente pode cortar. Né? Boa! Então, é que o estatuto, pensem, é um código, uma lei feita em 1973. Então, assim, é uma lei que está prevista sempre, como se fosse assim, a pessoa indígena, ela é incapaz porque ela é, assim, totalmente fora da civilização. E ela se torna capaz, ou ela pode se tornar capaz se ela assimilar a cultura nossa. Então, olha só que terrível. É horrível isso. Enfim, bom, pelo menos eu acho, enfim. Mas aí isso também fica para uma outra aula que acredito que vocês devem ver aí a respeito dos direitos indígenas e tudo mais. Mas enfim, mas é só a título de curiosidade, então, a capacidade dos indígenas vai ser regulada, então, nessa legislação especial, que nada mais é do que esse Estatuto de 1973. Bom, vocês acham estranho esse artigo 4º? Vocês acham estranho esse artigo 4º? Uma coisa assim, que a gente vai, vamos construindo aí. A primeira coisa que a gente pode ver lendo os dois, é que realmente parece que o que o legislador fez foi pensar quem pode ter mais discernimento, menos discernimento, pensando numa valorização da vontade, né? Pensando assim, quem é que tem uma vontade rígida, que sabe bem o que está fazendo, né? Que não vai fazer besteira. Se a gente vê desde os manuais antiquíssimos, né? Desde a época do Código Civil de 16, a gente já pegava manual que falava, olha, qualificar uma pessoa como incapaz é para protegê-la. Só que o duro é que essa proteção nunca foi muito proteção da pessoa. É a proteção mais do patrimônio da pessoa, ou proteção de quem está em volta da pessoa incapaz, né, e precisa fazer as coisas, e a pessoa incapaz é quase um estorvo, né, naquela mentalidade anterior. Enfim, mas pensando nisso, que existe um critério ali de discernimento, embora cá entre nós ninguém sabe muito bem o que é discernimento, não é? O que é discernimento? Não sei, né? O que é discernimento? Enfim, o discernimento é muito difícil também de a gente conceituar. Fato é que para o legislador ele pensou, algumas pessoas eu acho que têm condições ali de atuarem por si só, outras elas podem de repente até se prejudicar se fizerem sozinhas. E aí o primeiro critério que ele pensou foi o critério etário. Primeira coisa é a idade. E a gente meio que entende, né? A gente fala, não, tudo bem, criança, a gente nasce, né, bebezinho, não tem condições de fazer nada, a gente vai melhorando, melhorando, não vou dizer que melhorando, que eu quis, né, se eu pudesse ser criança de novo, né, estão muito melhores, né? Mas eu diria assim, que eu falo em critérios de discernimento, né, eles vão adquirindo esse discernimento, essa maturidade, que vai habilitando aí para a vida em geral. Então, por isso que, inclusive, faz essa gradação, né? É absolutamente incapaz até os 16, relativamente dos 16 ao 18, depois que completa 18 anos, se torna plenamente capaz. Bom, aí as outras possibilidades, ébrios habituais, vocês sabem que são os ébrios habituais? São as pessoas viciadas em álcool, né? Ou, enfim, ou em tóxicos, né? Viciados em tóxicos, enfim. Aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Isso daí é uma hipótese polêmica, não é? Porque se a pessoa não pode exprimir a vontade, como é que ela está no relativamente incapaz? Bom, já falaremos. E os pródigos, vocês sabem o que são os pródigos? Esse inciso é super polêmico também, ou já foi mais, né? Hoje em dia a gente deixou ele lá, mal aplica, porque pelo menos assim eu nunca vi o pessoal, né, aplicando, né, entrando com ação para
vou colocar bem entre aspas, assim, usando a nomenclatura mais tradicional, interditar uma pessoa por ser pródiga, né? Acho que é meio... O pródigo era só em relação ao patrimônio. Isso, exatamente. Justamente por isso que ele é relativamente incapaz. Era só mais para os atos patrimoniais mesmo, porque ele é aquele perdulário, né? Aquele que vai gastando, né? E não fica com nada para ele mesmo. Enfim, todo mundo tem um desse na família. E se não tem, cuidado. Pode ser você. Pode ser você. Mas ele é um inciso difícil só pelo seguinte: os médicos não dizem bem que isso daí necessariamente é uma doença, né? Enfim, qual a justificativa de eu proteger, de eu impedir a pessoa de fazer o que ela quiser com o patrimônio dela? Enfim, é algo um pouquinho polêmico que... até nas discussões do Código Civil ficou naquela de deixa, não deixa, acabaram deixando, mas é até um pouco difícil de ser colocado em prática, mas está aí, inclusive, eventualmente, se alguém tiver um caso, por que não, né? Bom, se for para proteger a pessoa, porque é o nosso objetivo maior, como vimos, né? Se for para proteger a pessoa, e às vezes o patrimônio serve para proteger a pessoa, não é? Infelizmente ou felizmente, não sei, fato é que quem tem patrimônio muitas vezes tem muito mais garantidos os seus direitos do que quem não tem. Então, enfim, a gente poderia pensar num raciocínio assim para manter esse inciso 4. Bom, e aí eu coloquei a questão do suprimento da incapacidade civil, como ela é vista tradicionalmente, que é justamente isso. Quem está aqui como absolutamente incapaz deve ter um representante legal. Como a gente viu antes, ele tem direito. O Código Civil diz que ele tem direito e que ele pode ter deveres. Se eu digo que ele não pode exercer pessoalmente, eu preciso pôr alguém para exercer por ele, porque do contrário, dizer que ele tem direito e não dar possibilidade dele exercer seria o mesmo que dizer que não tem. Então, a representação serve para isso, para suprir essa incapacidade absoluta. Então, essa pessoa vai substituir o incapaz e vai ser absolutamente incapaz. Então, na prática cotidiana, o que acontece? Geralmente, um menor de 16 anos, ele deve estar ou sob a autoridade parental, também denominada hoje de poder familiar, que é aquele... dever que os pais têm de cuidar, de criar os filhos, e aí os pais assinam por essa criança, ou adolescente, já veremos, ou ele está sob tutela, também, quando ele não tem pai ou mãe, e aí o juiz precisa nomear alguém que faça, às vezes, então, de representante. Bom, e aí, com relação aos incapazes, relativamente, eu vou nomear um assistente que vai atuar junto com esses relativamente incapazes. Então, também na prática aí, como é que funciona? Entre 16 e 18 anos incompletos, né, na verdade, porque quando faz 18 anos já se torna maior de idade, já alcança a maioridade com isso, a plena capacidade. Então, entre maior de 16 e menor de 18, o que acontece? O pai assina junto. A criança ou o adolescente, né, com menos de 18 anos, mas mais de 16 anos, ele precisa assinar junto o ato. Então, de uma forma até bem simples, digamos que vocês atendam ali, em algum momento, como advogados ou defensores públicos, alguém querendo executar alimentos do pai, ou, enfim, geralmente é do pai, mas pode ser do pai, pode ser da mãe, enfim, de quem deve esses alimentos, só que a pessoa tem 17 anos. O que você faz? Às vezes vai a mãe, né, lá, fazer o pedido. E aí que você faz? Ok, beleza, fica aqui, espera, que você vai assinar junto, não vai embora. Mas precisa também que você traga o seu filho para poder assinar junto. Então, a assinatura da mãe ou do pai não vai substituir a assinatura do filho, vai precisar assinar os dois juntos. A gente vê depois, as consequências de uma violação disso vão estar lá no terceiro livro da parte geral, que são os fatos jurídicos, que aí a gente vai ter as hipóteses de anulação ou nulidade. Geralmente, se eu violo o que é mais grave, que é a necessidade de suprimento da incapacidade absoluta, o ato é nulo. Nulidade é a consequência mais grave.
porque a nulidade não se convalesce, ela não vira, ela não se torna depois válida. Enquanto a anulabilidade, que é quando o ato é anulável, ele pode se convalescer num ato válido. Então elas são a consequência menos grave. Então geralmente ali quando falamos os relativamente incapazes, mas isso também vocês vão ver mais a fundo num próximo módulo. Bom, então aqui eu só quis falar para vocês de uma forma bem simples para a gente relembrar, se familiarizar novamente com esses artigos do Código Civil. Alguma dúvida até aqui? Agora a gente vai aprofundar. Bom, primeiro vamos pensar em críticas, né, esse regime todo aí que eu coloquei para vocês. Primeiro, que vocês viram que a gente falou que a pessoa não pode exercer pessoalmente ou tem alguma restrição a exercer pessoalmente os atos da vida civil. É assim que o Código fala, atos da vida civil. Quais atos? Todos os atos são iguais? Então eu não posso... A minha capacidade, o critério da minha capacidade para assinar um contrato de, sei lá, compra e venda de um imóvel é o mesmo para eu consentir com tratamento médico? Uma das grandes críticas ao regime de incapacidades é que não existe essa distinção. Então, na verdade, até a gente começar a formular essa crítica, a gente entendia como tudo. É incapaz de tudo, não pode fazer nada, né? Seja ato existencial, seja ato patrimonial, né? E depois, a gente pensando um pouquinho melhor, fazendo uma crítica mais profunda, a gente vê que não é bem assim que funciona. Porque às vezes eu sou incapaz para uma coisa, mas não sou para outra. Às vezes eu sei muito bem como lidar com o meu corpo, mas às vezes negócios jurídicos mesmo, complexos, eu não sei fazer. Então, né, o que é justificável. Um adolescente de 16, 17 anos, por exemplo, ele é incapaz, não pode assinar sozinho um contrato. Mas será que, assim, né, para um tratamento médico, se ele não quiser, a gente obriga? Né? Como é que faz? Então, a gente tem que fazer ter essa visão um pouquinho mais crítica, de que o código não distinguiu. Tudo bem, ele é fruto do seu tempo. Até pouco tempo atrás a gente não estava pensando assim, mas agora vai ser nossa tarefa dos intérpretes, dos aplicadores do direito, da comunidade jurídica em geral, de fazer essa crítica e de começar a perceber que, calma, às vezes eu vou chegar em soluções esdrúxulas se eu chegar e falar absolutamente incapaz, não pode nada, né? Bom, discriminação. Eu coloquei para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui, o Código Civil como ele está hoje. Foi a primeira forma que eu mostrei para vocês. A gente já fica um pouco incomodado, eu acho que com alguns nomes, né? Assim, eu já não gosto muito, febres habituais, viciados em tóxicos, a gente já fica um pouquinho incomodado. Mas imagina que isso era antes da lei de 2015. Olha só, incapaz por enfermidade ou deficiência mental, né? Incapaz, excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Então, assim, a gente, às vezes, a deficiência mental no inciso 2 também, né? Então, às vezes a gente acabava tendo um olhar muito discriminatório simplesmente porque algumas pessoas estavam nesses incisos, desses artigos. Então, a pessoa com deficiência, é incapaz. Ou é absolutamente ou relativamente incapaz, mas ela é incapaz. Nem olhava, não cogitava que ela pudesse ser plenamente capaz. Né? Já falava, alguma incapacidade ela tem, porque ela aparece no 3 e aparece no 4, né? Enfim. E assim foi. Inclusive, a gente pode ver que antes do estatuto, até as interdições, que hoje a gente até deveria evitar mais essa palavra interdição. A gente tem uma professora da Unifor, a professora Joiciane Bezerra de Menezes. Quem tiver interesse em estudar direitos da pessoa com deficiência é uma grande referência no país hoje. Ela costumava dizer assim, interditar, a gente interdita a rua. A gente não interdita a pessoa, né? Interditar é proibir. Então, olha só, é grave, né? Muito grave, é muito pesado. Então,
a gente acabava adotando um pouco uma postura discriminatória. E que vocês podem ver que, na verdade, qual o grande problema? A gente até tem que proteger a pessoa e, às vezes, olhar concretamente para a pessoa é importante. Também é uma forma de concretizar a sua dignidade, porque cada um é de um jeito. A gente também tem, hoje, pelos valores constitucionais, uma preocupação mais em respeitar as diferenças, em poder atender melhor cada um, entender que não existe o homem médio, né? Existem várias pessoas com inúmeras peculiaridades, enfim, a gente precisa atender, precisa entender e precisa proteger as pessoas. E talvez um sistema de incapacidades efetivo pode ser que seja uma forma também de proteger. Mas o problema aqui era que a gente não olhava assim, né? A gente pensava assim, a pessoa é deficiente, ela é, então, incapaz. Mas, na verdade, não é a deficiência que é a causa da incapacidade, e sim alguma redução de discernimento que pode acontecer por inúmeros motivos. Pelo critério etário, por uma questão de idade, né? O bebezinho também não tem discernimento, mas não necessariamente pela deficiência, porque a deficiência não nos diz nada. A deficiência, ela pode ou não afetar o discernimento. Ela não significa nada em termos de capacidade. Então, olha aqui, olhar discriminatório que muitas vezes a gente tinha para uma coisa que não precisa. É que eu ouso dizer que também não precisava no inciso dos ébrios habituais e viciados em tóxicos. É como se a gente estivesse qualificando a pessoa pela causa e não pela consequência. O problema é a falta de discernimento, não por quê, né? Não pelo fato dela ser viciada em tóxico. Por exemplo, inciso, aqueles que por causa transitória permanente, pronto, causa transitória permanente, né? Não importa a causa, né? Então, seria um pouquinho mais adequado. Então, uma crítica que a gente pode fazer ao regime das incapacidades. Outra crítica é o paternalismo excessivo. Paternalismo é essa ideia justamente de que alguém entende melhor sobre a pessoa do que ela mesma. Então, o paternalismo, ele pode ser tanto um paternalismo estatal, do Estado querendo dizer o que a gente tem que fazer, em searas muito privadas, como pode ser de outras pessoas, né? Assim, um curador, um representante que toda hora vai lá e decide pela pessoa. Então, a gente anula completamente a vontade daquela pessoa ou a tem como uma pessoa menos pessoa. Você não sabe bem o que você faz, você não sabe o que é bom para você, deixa que eu decido. Né? E isso acaba também desumanizando a pessoa. Então, uma outra crítica que a gente pode fazer. Uma outra que eu coloquei aqui são essas restrições disfarçadas de proteção. Então, às vezes a gente fala assim, não, não vou deixar você fazer, vou colocar uma outra pessoa que faça por você, mas é porque é para te proteger. Só que, se a gente for estudar melhor esse histórico dos direitos, sobretudo das pessoas com deficiência, a gente vai ver por que a gente tem, ou teve, e tem até hoje, a luta antimanicomial. Por quê? Porque quem era colocado no manicômio? Vocês já leram o Alienista? Machado de Assis? No fim das contas era todo mundo louco, só ele que não, né? Assim, a verdade é que quem era considerado, às vezes a pessoa com deficiência, imagina que até hoje, como isso não vai mudando, né? Até a própria medicina vai mudando e dizendo coisas que eram consideradas doenças não são mais, coisas que não eram consideradas doenças, hoje são. Então, como a gente tem uma mudança muito grande a respeito disso. E se a gente for estudar, pega aqueles livros mais críticos, esqueci o nome daquela autora excelente do Manicômio de Barbacena. Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Gente, assim, vocês veem que quem era muitas vezes colocado no manicômio eram as pessoas tidas como indesejadas. São os indesejáveis. Então, às vezes, aquela família que quer ocultar a adolescente, a filha adolescente que engravidou, bota no manicômio. O marido que cansou da esposa, né? Ela já era propriedade dele mesmo, né? Bota no manicômio, né? Para viver com a amante. Enfim, você tem hipóteses absurdas,
de... O orfanato que foi desativado e as crianças do orfanato foram mandadas para lá também, aí foi feita a ala infantil. Exatamente. Você já pensou? É que é quase a mesma coisa, né? Assim, mas olha só como corrobora esse pensamento que a gente está traçando e pensando assim, que a lei, o texto, ele é sempre fruto do seu tempo. Agora, cabe a gente saber de tudo isso, mudar o sentido disso tudo, não é? Enfim, então, essas restrições, muitas vezes, se colocava como uma proteção, mas, na verdade, era excluir a pessoa porque ela estava sendo entrave naquela família, naquela sociedade, estava dando trabalho. É melhor eu segregar, deixar ela lá quietinha e viver a vida normalmente, né, segue a vida, do que eu me esforçar para dar uma vida digna para aquela pessoa ou de ter uma sociedade plural. Sociedade plural é um valor constitucional, a Constituição de 88. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais crítico. E aí, uma outra crítica que eu coloquei é essa excessiva abstração, porque vejam só, parece que é muito... Eu brinco que assim, é como se fosse uma roupa que cabe. PMG, eu acho o máximo essa divisão. PMG, todos os corpos, todas as variações de corpos e de pessoas, cabe num PM e num G. Não cabe, lógico que não cabe. E aqui é a mesma coisa. Olha que a excessiva abstração, e quando a gente fala, e também é uma crítica que o direito civil constitucional faz constantemente, a excessiva abstração da lei, é de não atender às particularidades das pessoas. Então, eu posso ter, às vezes, adolescentes super maduros, muito mais maduros do que muito adulto por aí, que é considerado plenamente capaz, que não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 4º. Ébrios habituais e viciados em tóxico. Eu tenho um colega que fez o doutorado lá na UERJ, que é o Schumann, o Gabriel Schumann, ele é do Paraná, mas ele fez o doutorado na UERJ, e ele tratou justamente da internação psiquiátrica do usuário de drogas. E ele critica demais essa associação entre o uso de drogas e a incapacidade. Parece que a pessoa usa drogas, ela pronto, acabou, anulou, e muitas vezes se acha que simplesmente você tira a droga da pessoa, está resolvido. Né? O problema é a droga, não entende que existe muita coisa por trás no tratamento, inclusive, que é uma questão de saúde pública. Né? Enfim, então essa excessiva abstração, ela acaba gerando muitas vezes situações iníquas. Então, justamente, eu tinha, sobretudo no Código Civil anterior, eu tratava pessoa com deficiência. A gente tem um monte de pessoa com deficiência, tem inúmeras deficiências, tem inúmeras consequências diferentes para cada deficiência, enfim. E eu vou tratar deficiência. Né? Enfim, de repente você vai vendo que um monte de gente que tem potencialidades incríveis ali está sendo considerada incapaz porque o código falava só simplesmente incapaz. E a crítica, entendam, não é nem necessariamente o texto da lei, eu não estou defendendo que a lei deveria ser mais minuciosa, porque é impossível, é justamente isso que a gente estava falando. Não dá para a lei ter essa pretensão de esgotar tudo, né, o que pode ter de realidade num enunciado normativo. Olha só, que lei pretensiosa seria essa, né? Então, na verdade, não é isso, mas é de a gente ter atenção maior a essas particularidades e fazer essa análise funcional, que é o seguinte: isso daqui eu posso manter, mas apenas na medida em que isso servir para efetivamente proteger a pessoa. E aí a gente vai ver os casos em que eu posso ter uma proteção maior por meio do regime de incapacidades. Mas isso vai exigir toda uma releitura do regime de incapacidades. E eu já adianto para vocês, assim, a gente tem muita resistência. Quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência saiu, fez toda essa alteração, nossa, foi pandemônio, né? O pessoal, não, porque é apocalipse, né? Assim, não, porque isso não vai dar certo, porque, enfim, vai desproteger as pessoas, né? A pessoa com deficiência que não é mais considerada agora plenamente capaz, enfim. E a gente vai fazendo uma construção cotidianamente para poder resolver e mostrar que, na verdade, não. E, na verdade, a gente precisa manter o que for para proteger. Né? Ninguém está falando de desproteger, não precisa ser 880, né? A gente precisa fazer esse exercício. Bom, são
8h33, vocês já querem fazer intervalo? É que eu acho que é um bom momento para intervalo, porque aí quando eu voltar eu falo de pessoa com deficiência, né?